diz o Senhor dos Exércitos. Aproveitando que os irmãos estão de pé, eu quero fazer menção ao Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25. Evangelho de Lucas, capítulo 2, a partir do verso 25, diz assim: E eis que havia um homem em Jerusalém, cujo nome era Simeão. E esse homem era justo e piedoso, e aguardava a consolação de Israel, e o Espírito Santo estava sobre ele, e foi-lhe revelado pelo Espírito Santo que ele não morreria antes de ver o Cristo do Senhor. E foi pelo Espírito do Senhor ao templo. E quando os pais trouxeram o menino Jesus para procederem com ele segundo o costume da lei, tomou então nos braços, bendisse a Deus e disse: Senhor, agora despede o teu servo em paz, segundo a tua palavra, porque os meus olhos já viram a tua salvação. Ainda de pé. Altíssimo Deus e soberano. O Senhor é pastor, a Senhor orou, o pastor o Senhor também, e eu sou grata, meu Pai, pelas orações. Meu Pai, mas neste momento, meu Pai, eu quero me colocar diante de Ti, porque eu de mim, meu Pai, não sei como iniciar esta palavra, e ainda que eu tivesse sabedoria tal, a minha palavra não cura, não traz vida, mas toma nesta noite o lugar que é Teu, que o Senhor tem ocupado desde o início deste culto. Irmãos, os irmãos podem se assentar, eu vou ser breve. Quando nós lemos a palavra do Senhor e o contexto que está inserido no tema desta campanha, nós vemos ali a época do ministério do profeta Ageu. E o ministério do profeta Ageu, ele aconteceu em uma época em que o povo havia voltado do exílio. O que era exílio, missionária? Era um tempo em que o povo do Senhor havia ficado por 70 anos sob o domínio de outros povos. Só que para nós entender o que aconteceu em Ageu, o profeta ele faz ali pelo Senhor um convite ao povo para que o povo reconstruísse o templo do Senhor que havia sido destruído quando Nabucodonosor entra ali em Jerusalém, destrói tudo e leva o povo cativo. Só que para nós entender, eu quero voltar um pouco. Quando Deus escolhe o povo de Israel, a palavra do Senhor diz que Deus faz uma promessa que nenhum homem poderia fazer. E a promessa que Deus faz não era apenas a terra prometida. A maior promessa que Deus faz ao povo não era Canaã que manava leite e mel. A maior promessa que Deus faz para o povo era: a minha presença irá adiante de vós. Porque onde a presença de Deus está, não há falta. Onde a presença de Deus está, a providência. Onde a presença de Deus está, a vida. Onde a presença de Deus está, a milagre acontecendo. E o Senhor ali dá ali, irmãos, a ordenança se constrói o tabernáculo, que foi conhecido como o primeiro templo. Era um lugar, era uma casa, era um templo móvel que acompanhava o povo, onde o povo indo simbolizando que a presença do Senhor estava ali. É o Senhor falando para você: não importa se você está em um deserto, não importa a dificuldade que você está passando, se a presença de Deus está, não vai faltar o mantimento, não vai faltar a alegria, não vai faltar a vida, porque a presença do Senhor é o que traz o que o povo dele precisa. E quando o povo já havia passado muito tempo e começa as eras do rei, a palavra do Senhor nos diz que se levanta um rei chamado Davi, conhecido como homem segundo o coração de Deus. E Davi, quando Deus prospera ele tem um desejo no seu coração. Ele olha para a arca da aliança, ele olha para tudo do Senhor e ele fala: como posso eu viver em um palácio e a presença
presença de Deus não tem lugar para ela repousar. E o Senhor fala para Davi: não, esse templo será construído pelo seu filho. Todo mundo conhece a história. Vem Salomão, o Senhor fala com Salomão. Salomão constrói o templo, e a palavra do Senhor vai dizer que não era qualquer templo. Era um templo feito com as melhores madeiras. Era um templo feito, irmão, com o de mais fino que havia naquela época. Era um templo onde Salomão olhava e talvez dizia: eu tenho que construir um lugar que comporta a glória de Deus. Só que nós vamos entender que a glória de Deus é algo tão poderoso que ela enche a terra. Mas quando o templo é construído, Salomão ora ao Senhor, e o Senhor fala a Salomão: olha, toda oração, sempre que o meu povo buscar aqui nesse lugar, eu vou ouvir. E a palavra do Senhor diz que na inauguração do templo, a glória do Senhor, ela enche a casa. Só que acontece, é Deus falando para você. Há momentos em que a presença de Deus vai estar tão grande na sua vida. Há momentos em que a presença de Deus vai estar tão grande na minha vida, que talvez nós devamos pensar: eu não preciso buscar mais, eu não preciso orar mais, eu não preciso levantar de madrugada mais. E é o Senhor dizendo: olha, a minha presença, ela não é algo passageiro, ela é algo contínuo, é algo que tem que ser buscado continuamente. E a palavra do Senhor ele dizer que Salomão ele peca contra o Senhor. E por causa do pecado de Salomão, o reino é dividido. Depois que o reino é dividido, o povo começa a buscar outros deuses. E é o Senhor falando para você nesta noite: o teu socorro não está em nenhum outro lugar. Senhor, mas eu estava tão difícil. Talvez eu fui para aquele bar para melhorar a minha agonia. Eu saí para divertir porque nada preenche esse vazio. É o Senhor falando para você: a única coisa capaz de preencher o vazio sem deixar lugar para mais nada é a presença. E o povo perde a presença. Só que o povo confiava que o templo estava ali. Só que o Senhor dizia que a presença de Deus é mais do que quatro paredes. É um lugar onde o povo dele possa sentir que ele está. E o que acontece quando o povo do Senhor se rebela contra ele? Deus permite que Nabucodonosor venha e destrua com tudo. E o povo é levado cativo para a Babilônia. E eu acho algo tão interessante que no Salmo 137 o salmista vai dizer: junto aos rios de Babilônia nós chorávamos, vendo as nossas harpas penduradas. É Deus falando para você. Talvez hoje você está na bonança e diz: eu não quero, eu não preciso, eu vou abandonar o chamado, eu não preciso de Deus. Mas o Senhor diz: em um momento em que você se afastar, em que você ficar tão longe de Deus que nada puder preencher, você vai olhar para dentro de si e falar: que saudade. Que saudade de quando eu orava e ele me ouvia. Que saudade quando eu louvava e a presença dele descia. Que saudade de quando eu dobrava o joelho pela madrugada. Talvez a providência não chegava, mas a promessa vinha e eu acreditava que a promessa dele é suficiente. Irmãos, e a palavra do Senhor diz lá no Salmo 137 que os babilônicos olhavam e falavam: toca agora, canta agora. Ah, Jesus, é Deus falando para você: se você soubesse de que povo você é tempo de lembrar quem é o teu Deus. Senhor, porque o Senhor está permitindo essa luta, porque o Senhor está permitindo essa provação, é porque o Senhor está falando para você, é porque na casa do Pai era o seu lugar. Por que você foi sair? Aí a palavra do Senhor vai nos dizer que o tempo de Deus ele tem limite também. Chega o tempo do povo voltar. E eu acho algo interessante, pastor
pastor Alcione, que o povo que sentia tanta falta da adoração, lá no Salmo 137, quando eles chegam em Jerusalém, a primeira coisa que eles pensam é: vamos construir as nossas casas, vamos construir, nós ficamos tanto tempo exilados, vamos pegar de volta o que nós perdemos, hein? O Senhor quer que você entenda: o de mais importante que você tem na sua vida não é o seu carro, não é a sua casa, não é os bens materiais que você possui, não é o cargo eclesiástico que você ocupa, é a presença, porque a presença é a única coisa que vai dar o poder de tirar você da terra e te levar para os céus um dia. E a palavra do Senhor diz que o povo chega e começa a cuidar. Irmãos, imagina, eu não vou tirar a razão do povo também. Ficou 70 anos, irmãos, sendo como escravos ali, exilados ali na Babilônia. Não vamos dizer escravos, exilados ali. Quando chega na terra, o que eles podiam pensar? Nós vai reconstruir tudo que nos foi tomado. Mas o Senhor olha e fala para você: se o lugar da presença tiver desconstruído, nenhuma área da sua vida vai ficar. Se o lugar da presença não tiver erguido, pode levantar quantos alicerces quiser, que o vazio vai permanecer. E aí eu olho para o povo, e eu acredito que o povo começa a reclamar, porque se Deus mandou a palavra, talvez o povo comece a dizer: olha, mas vem na terra, a terra que era para ser abençoada, mas planta e não colhe nada. Aí de repente vem a palavra do Senhor pelo profeta dizendo: sabe por quê? É porque vocês se preocupam tanto com as suas casas, enquanto a minha casa está devendo. E o Senhor diz: agora vamos começar a trabalhar, esforçai-vos. E o povo fala: tá bom, então nós vamos construir. E eles começam a construir o segundo templo. E a palavra do Senhor diz que eles constroem, pastora. Só que quando eles constroem, eles olham para o templo e veem que não tinha as mesmas madeiras que Salomão usava. Não tinha o mesmo tanto de ouro para colocar. E como se não bastasse, a arca da aliança não estava ali. Se a presença estava na arca, como que vai viver num templo sem a presença? Era o Senhor dizendo: Israel, se tu soubesses quem é o teu Deus, a presença dele, ela não cabe apenas dentro de uma arca, ela não cabe apenas dentro dessas quatro paredes. Eu quero mostrar para vocês uma glória tão grande, que será bem maior do que a da primeira. Só que no tempo de Salomão tinha arca, e dentro da arca tinha a vara de Arão, tinha as tábuas do testemunho, tinha ali a vasilha com maná para lembrar de quem era Deus. E o que havia no novo templo? Eu acredito que o Senhor dizia: aqui tem a lembrança da onde eu vos tirei. Aqui tem a lembrança de onde eu estive contigo. Irmão, nós podemos chorar, nós podemos dobrar o nosso joelho e falar: Deus, o Senhor me abandonou, o Senhor não é comigo. Mas se você estamos aqui, é porque todas as vezes que o inimigo tentou matar a mim e a você, ele se deparou com algo, e esse algo não era a minha, a sua força não. Porque quantas vezes nós olhamos e falamos: não está servindo de nada eu ir para a igreja. Sabe quem impediu o inimigo de acabar com a minha e com a tua vida? Foi a presença de Deus, a glória dele, a glória da última casa, que é maior do que a da primeira. Aí a palavra do Senhor diz que o povo constrói. E eu acredito que eles olham para o templo e falam: tá bonitinho. Só que olha o tamanhozinho, esse templo é a metade do que o outro é. Aonde que está a arca, Zorobabel? Aonde que está a arca, Josué? Aonde que está a arca, Geu? Aí o Senhor pega e pergunta: quem dentre vocês? Eu acho que não tinha muita gente lá não, ficaram 70 anos. Mas deve que ainda tinha alguns idosos lá que viu o primeiro templo. Porque são esses que não esquecem do que viveram.
É Deus falando para você: chega de pensar no tempo que foi antes do exílio, porque foi isso que levou você a queda. É tempo de pensar em algo novo. É tempo de querer viver algo novo. É tempo de querer viver a verdadeira fé com Deus de novo. Mas nós queríamos o antigo templo, mas o antigo templo não impediu que Nabucodonosor destruísse Jerusalém. E de repente o Senhor diz: olha para esta casa, não há arca da aliança, talvez aqui não há urim, não há tumim, talvez aqui não há fogo santo, talvez não há muita coisa que tinha na época de Salomão. Mas eu quero dizer que a glória da última casa será maior do que a da primeira. E a palavra do Senhor vai nos dizer que passa um tempo, Herodes olha para o templo em Jerusalém, querendo ganhar o apoio dos judeus. Ele reconstrói aquele templo que havia sido levantado na época de Ageu. E havia um homem lá dentro do templo, e a Bíblia diz que ele chamava Simeão. E eu acho tão interessante que aquele templo já tinha visto a glória do tabernáculo, já tinha visto a glória que desceu quando Salomão orou, já tinha visto a glória que desceu quando no tempo de Ageu ele foi levantado. Eu acho que eles pensavam: não tem mais nada para esse templo ver. Aí Simeão está lá, e chega um casal com um menino envolto em panos. E quando aquele casal chega, era Maria e era José, e nos braços de Maria estava aquele que Isaías havia dito: e ele será chamado de Emanuel, que traduzido é Deus conosco. João disse que ele era a palavra, e sem ele nada do que foi feito se fez. E quando eles entram com o menino Jesus dentro do templo, eu vejo aquele templo recebendo a maior glória que a terra poderia receber, o próprio Filho de Deus. E Simeão olha para o menino Jesus, e ele olha para Jesus e para Deus e fala: Senhor, despede em paz o teu servo, porque os meus olhos já viram a tua salvação. É Deus falando para você. Aí de repente lá no Pentecoste, a palavra do Senhor vai nos dizer que o fogo do Senhor, o Espírito Santo de Deus, ele desce. Só que eu acho interessante, pastor, que o Espírito Santo ele não enche só a casa. A Bíblia diz que ele enche a todos que lá estavam. Sabe por quê? Porque Paulo vai dizer lá em 1 Coríntios 3,16, se não me engano, que vós sois do templo. Glória a Deus. Jesus. Agora eu entendo a glória que Ageu falava. Irmãos, porque ainda quando dizia a palavra do Senhor que o fogo arderia continuamente sobre o altar e não se apagaria, tinha que haver sacerdote mantendo ele aceso. Mas quando a glória da última casa desceu, quando o Senhor olhou ali para o povo, irmãos, e a palavra do Senhor vai nos dizer que anos depois da vida de Cristo, o templo é destruído novamente. Aonde que está a glória então? A glória está dentro desta igreja, a glória está com você. A glória desta última casa, ela é maior do que a da primeira, porque ela é permanente. Glória a Deus. Irmãos, sabe por quê? A glória daquela última casa foi maior, porque Deus ele fala através do profeta: e virá aquele que é o desejado das nações. É Deus falando para você. Você quer a glória da segunda casa? Então convida a presença da sua glória. Você quer a glória da segunda casa? Então convida o Filho de Deus para a sua vida. Missionário, quando vier a depressão, e quando vier a ansiedade, e quando aquela pessoa que eu confiei me abandonar, o Senhor diz: a presença dele, ela é
acho algo tão interessante. Que quando Salomão foi construir ali, irmãos, ele falou: olha, mandarem as melhores madeiras que tem. Quando foi para construir o segundo templo, o Senhor falou, foi com todo o povo: vão todos e tragam madeira. É o Senhor falando. Naquela época, na época do primeiro templo, a responsabilidade era só dos sacerdotes. Mas o Senhor diz hoje, a responsabilidade é sua também. Ah, Senhor, mas a pastora orou para mim e nada aconteceu. O pastor orou para mim, parece que a minha vida continua a mesma coisa. Aí a palavra do Senhor vai nos dizer lá no Evangelho, que quando Jesus ele morre lá na cruz do Calvário, e ele olha para os céus e diz: consumado está. O véu do templo é rasgado de alto a baixo. Naquele momento ele está dizendo: a glória encheu a terra. Busca também, busca madeira se for preciso, busca fogo se for preciso, mas toma a responsabilidade que é sua. Nós costumamos dizer que Deus falou que a glória da segunda casa ia ser maior que a da primeira, mas o templo estava construído. Não tem como colocar glória em templo derrubado. Não tem como colocar glória em templo que não consegue renunciar ao pecado. Não tem como colocar glória em templo que não consegue deixar a presença entrar. O templo tem que estar construído. Porque muitas vezes, quando nós pensamos que o Senhor irá mandar a glória da segunda casa, nós pensamos que Ele também vai construir o templo. Mas Ele fala: vai buscar madeira, vai para o joelho, vai para o jejum, vai para a renúncia. Sabe, irmãos, sabe o que tem causado muita dificuldade hoje na igreja? Jejuar é fácil, orar de madrugada é fácil, renunciar que é o sacrifício. Mas o Senhor te convida a renunciar e construir novamente o novo templo. Eu quero orar com você nesta noite, glória a Deus. Irmãos, eu não sei como está a sua vida, mas eu quero orar com você. E o Senhor, Ele te diz: olha, eu não sei como foi o seu estado anterior. Senhor, eu era feliz. Eu vivia, talvez você fale, eu vivia com alguém que me amava. Eu tinha tantas coisas. O Senhor pergunta: onde foi que isso te levou? A que exílio isto te levou? O Senhor diz: é tempo de você se lembrar do que Deus tem para a sua vida agora. É tempo de você se lembrar do que Deus tem para a sua vida hoje. Feche teus olhos. Eu quero orar com você. E nesta noite o Senhor te pergunta: o que tem feito você olhar para trás? O que tem feito você se lembrar do como era a primeira casa? Mas na primeira casa tinha glória também, pastor. Só que o ouro era tão grande que o povo olhava e dizia: templo do Senhor é este. Não precisamos fazer nada porque o templo está aqui. Aí o Senhor diz: e se o templo for destruído? E se a arca for levada? E se as tábuas forem destruídas? E se a vasilha com maná não puder ser vista? Você vai deixar de acreditar que Ele faz milagres? E se as harpas forem penduradas em salgueiros? E se não tiver lugar terreno para a glória ficar? E se uma lei chegar no Brasil hoje e falar: não é para ter igreja, aonde que a glória vai ficar? Ah, Jesus, se Ele soubesse que a glória dependia de leis, Ele não teria dito que Ele seria
Eu entro no templo, mas volto para casa e o vazio vai comigo. O Senhor diz: a glória desse último estado vai ser maior do que do primeiro. Mas busca amanhã, volta para a minha presença, renuncia o que tem te afastado de mim. Glórias a Deus, aleluia. É forte. Irmãos, já estamos terminando, né? Que Deus abençoe a vida da missionária.